Olá pessoal, eu sou o professor Marcelo Santiago e hoje eu queria falar um pouco sobre algumas noções fundamentais do pensamento filosófico científico. Bem, como dito no início desse vídeo, nós vamos tratar hoje nesta aula de algumas noções, de alguns conceitos que estão presentes aí, sobretudo no início da filosofia, e que, de certa forma, nos ajudam a compreender melhor aquilo que está sendo debatido, aquilo que vai ser discutido aí diante das próximas aulas, com relação ao desenvolvimento das filosofias que vão surgir a partir dos filósofos chamados naturalistas, ou também chamados pré-socráticos. Bem, o primeiro conceito que nós precisamos entender é justamente o conceito de physis, tá? Esse termo aparece muito, sobretudo ali no período primeiro da filosofia, do surgimento, né? E physis nada mais é do que natureza, tá? É o mundo natural. Então, veja que é o mundo na sua naturalidade, é a própria natureza, então a physis ela vai simbolizar isso. E é justamente esse vai ser o objeto aí de preocupação dos primeiros filósofos. Eles vão tentar olhar para a physis, olhar para a natureza e tentar achar na physis as respostas para as perguntas que antigamente eram respondidas pelos mitos. Então vai existir aí nos filósofos essa quebra, de certa forma, com aquilo que é saber mitológico, ou seja, aquilo que é conhecimento mitológico não vai ser válido aqui dentro do conhecimento e dentro do pensamento filosófico científico. A preocupação aqui é justamente olhar para a natureza, olhar para a physis e tentar achar nela as respostas para as perguntas que o ser humano possui. Entendido physis, passamos para o segundo conceito, ou para a segunda noção fundamental, que é a noção de causalidade. Então, quando os primeiros filósofos olhavam para a natureza, olhavam para a physis, eles tentavam achar a causalidade das coisas. Então, veja, eles estavam procurando aí uma causa, mas uma causa não é pautada no mito. Eles não pautavam-se na criação, ali presente ali na teogonia, né, que surge ali o mundo a partir dos deuses. Não, eles não estão mais preocupados com esse tipo de discurso. Eles estão preocupados em achar na physis as causas para as perguntas e para a realidade que está à sua volta, né? Então, eles vão procurar uma conexão causal. Como é que eu posso, então, responder quais são as causas da existência de tudo? Né? Eu vou responder como isso? Olhando para a natureza, investigando a natureza, tá bom? Investigando a physis. Mas o princípio de causalidade para os primeiros filósofos nos levavam a, de certa forma, um ciclo sem fim. De que maneira? Uma coisa é causa de outra, esta outra é causa de outra, e essa outra é causa, e assim sucessivamente. E se a gente fosse voltando nas causas infinitamente, a gente nunca ia conseguir chegar a uma causa primeira. E é justamente a partir desta preocupação que os filósofos dizem, não, gente, nós temos que estabelecer, nós temos que encontrar aquilo que é a causa primeira de tudo. Porque senão a gente vai ficar voltando. A gente vai ter que descobrir quem que é ou o que é a causa primeira. Porque senão a gente vai ficar numa discussão e numa regressão sem fim, tá certo? Então os primeiros filósofos viram que havia sim uma necessidade de estabelecer uma causa primeira, uma causa primordial, que eles chamaram de arqué, tá? O arqué seria então o elemento primordial, o elemento primeiro, a causa primeira de tudo. A partir dele é que surgiu todo o resto, ou seja, ele é o elemento primordial, que vem primeiro, tá certo? Então, a arqué justamente vai ser a resposta para essa causa primeira. É muito importante frisar, e a gente vai aprender isso nas aulas posteriores, que a arqué, ela mudava de filósofo para filósofo. Então, para um filósofo, a arqué era a água. Para outro filósofo, a arqué era o ar. Mas todos eles tentavam estabelecer um elemento, ou alguns elementos, ou algumas coisas que fossem, então, a causa primeira. Que fosse, então, o elemento ou os elementos primordiais. Tá bom? Isso que é importante dizer. Eles queriam então achar a resposta primeira, onde tudo começou. Eles queriam achar o arqué do universo, tá bom?
Bom, um outro elemento, uma outra palavra, um outro termo, uma noção que está presente na filosofia é o termo cosmos. Cosmos aqui entenda justamente que é o mundo natural organizado de maneira racional. Ou seja, o cosmos nada mais é do que o mundo organizado, tendo uma razão, tendo uma lógica. É isso que eles estão dizendo. É o universo, é o mundo organizado de uma maneira racional. E como assim de uma maneira racional? De uma maneira compreensível. Eu olho para o cosmos e eu consigo interpretá-lo, porque ele tem uma razão aparente e essa razão é compreensível pela minha capacidade racional. Ou seja, a razão presente aqui também está presente no cosmos, tá? Então essa era justamente a definição ou o pensamento dos primeiros filósofos acerca do cosmos. O cosmos é um mundo natural organizado, né, a partir de uma razão, a partir de um modo racional, tá bom? Além do termo cosmos, nós também temos uma outra palavra que é a palavra logos. Então, logos ele nada mais é do que o discurso racional. Ele é esse discurso racional que é diferente do discurso mitológico. Eu até coloquei aqui para vocês, ó, diferente de mitos. Os mitos, então, era a forma, era o discurso que existia para poder desvendar o universo. O discurso mitológico, ele fazia parte da Grécia, ele fazia parte também de outras civilizações que buscavam aí dentro dos discursos mitológicos as respostas para justamente as perguntas que já existiam na humanidade há séculos e séculos passados. Então veja só, o discurso racional é justamente esse discurso filosófico-científico aonde nós temos a busca pelas respostas a partir da physis, a busca pelas respostas de uma maneira racional, de uma maneira lógica, compreensível, né? Não uma maneira revelada como era nos mitos, né? Os mitos eram revelados aos poetas. Não, aqui não. No discurso racional, a partir do logos, tá? Eu então estou fazendo justamente uma outra proposta de argumentação, que é uma argumentação pautada na minha lógica, na minha capacidade racional, na minha capacidade justamente de fazer análise da natureza, reflexões. Então o discurso ele muda, tá certo? Então o logos é um discurso racional que vai caracterizar então a filosofia e vai distinguir ela do discurso mitológico, tá bom? E por último nós temos então o caráter crítico, que é algo muito notório e é uma característica aí justamente da filosofia, né, desse pensamento filosófico científico, porque a filosofia agora ela se propõe a elaborar, obviamente, teorias, mas essas teorias, ao contrário dos mitos que tinham aí a prerrogativa de ser uma verdade absoluta, essas teorias que são elaboradas pelos filósofos, elas não têm essa preocupação de justamente ser uma verdade absoluta. Como elas partem a partir da interpretação pessoal de cada filósofo, a partir da reflexão de cada filósofo, elas então são passíveis de discussão, passíveis aí de divergências, tá? Reformulações, críticas, ou seja, todo o conhecimento que é produzido, ele não tem o caráter de ser universal e absoluto. Antes, no pensamento mitológico, né, aqui no mitos, você só acreditava. Você não podia fazer críticas a ele, porque ele era uma revelação dos deuses aos poetas. Então você ou acreditava ou desacreditava, mas não cabia a criticidade, não cabia a crítica. Aqui não. Aqui no discurso filosófico-científico nós temos sim a possibilidade de debater um pouco melhor, questionar, investigar, reformular, divergir dos pensamentos e das filosofias que são propostas. Então eu espero ter ajudado você na compreensão dessas noções introdutórias, essas noções fundamentais aí do início da filosofia, que a gente vai usar muito aí no decorrer das próximas aulas. E essas noções vão nos auxiliar a não ficar tão perdidos aí nas filosofias que nós aprenderemos na sequência. Eu vejo você numa próxima aula.